Hoje o tema da nossa aula é prisioneira de si mesma, e nós vamos falar sobre as crenças limitantes. Por que prisioneira de si mesma, né? Esse tema, eu coloquei esse nome, né? Porque é assim que eu me sentia. Quando eu comecei a entender sobre as crenças, quando eu comecei a passar pelos desbloqueios, eu comecei a entender como eu era prisioneira de mim mesma, da minha mente. Eu fui entendendo sobre o domínio da mente, né? E entendi como eu deixei de viver coisas grandiosas por falta de conhecimento, né? Pela religiosidade e por todos os traumas que eu passei durante toda a minha vida, e fui me tornando uma pessoa prisioneira. Porque estava tudo aqui. Eu era uma pessoa livre no mundo, mas que não desfrutava e não vivia daquilo que o Senhor tinha para mim, por conta das minhas prisões mentais, né? E a gente vai explorar um pouco sobre esse assunto. Primeiro a gente precisa de entender o quê? Que nós somos um ser único, né? Composto de 3 unidades, que é o corpo, a alma e o espírito, né? Todo ser humano é um espírito, que possui uma alma, e habita um corpo físico. E cada uma dessas partes tem uma necessidade, né? O corpo tem necessidades fisiológicas, a alma tem as necessidades dela, e o espírito tem as necessidades dele. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre isso agora. Então, o corpo, o que é o corpo? Ele é a casa terrestre para a habitação da alma e do espírito, né? É o lugar onde a gente mora nesse mundo, porque a gente não pertence a esse mundo, né? A gente tem outra pátria definida. Só que a gente veio fazer uma passagem nesse lugar. E aí o corpo é a casa que habita a nossa alma e nosso espírito. Qual que é a função do corpo, então? É ter contato com esse mundo aqui, né? O corpo é que me permite, ó, tocar essa xícara e beber o meu café. O corpo é que me permite tocar o outro, sentir o outro, né? É esse contato com o mundo físico. Assim como o nosso espírito permite o nosso contato com o mundo espiritual. E o corpo, ele reflete tudo o que acontece no espírito e na alma. Por isso que existem, sim, as doenças espirituais e as doenças psicossomáticas, né? Como a depressão, a ansiedade, pânico e outras manifestações da alma no corpo, né? As doenças autoimunes. Quantas pessoas são curadas no corpo quando recebem a cura na alma? Isso é muito poderoso, muito poderoso. Quais são as necessidades desse corpo, então? É se manter vivo. O nosso corpo, ele é biologicamente programado para a sobrevivência, né? Então a gente respira, come, bebe, descansa, dorme, reproduz, que é o desejo sexual, e escreve, né? Essas são as necessidades fisiológicas de um corpo, e ele tem também a necessidade de segurança, que é de propriedade, saúde, emprego, finanças, e a partir dessas necessidades, vem também os nossos medos, né? E o medo, ele tem uma parte que é fisiológica, e tem outra parte que ela é formada a partir da nossa vivência, né? Então, por exemplo, o medo que envolve a vida, ele é o medo de sobrevivência. Por exemplo, eu não vou chegar na beirada de um parapeito e me debruçar. Eu sei que ele é algo que é inseguro para mim, que coloca em risco a minha vida. Então, são coisas automáticas que a gente se protege, né? Para a manutenção da vida. Então, o corpo, ele é biologicamente programado para isso. Quando nós vamos passando algumas situações, a gente vai criando outras programações, né? Através da neuroplasticidade cerebral, que é quando nós criamos as novas trilhas neurais. E elas não acontecem do dia para a noite, elas levam tempo. Tanto para a construção dessas trilhas iniciais, quanto para a reconstrução, né? Quando a gente desconstrói as trilhas que foram formadas para criar novas trilhas. Tudo demanda um tempo, tá? Então, na falta de alguma dessas necessidades, podem ser geradas crenças limitantes sobre pertencimento, valor próprio e não merecimento. Quando eu não tenho essas necessidades básicas supridas, além das necessidades básicas da aula 3, que foi uma aula incrível, maravilhosa. Se você ainda não assistiu, assista, tá? Inclusive, respondi lá no grupo, me perguntaram se as aulas foram atualizadas. Todas as aulas, no mesmo dia em que ela é dada, ela é atualizada na plataforma, tá? Então, se alguém ainda não está conseguindo acessar, me avisa, porque é para ter acesso desde o dia da aula, tá bom? E quando o corpo está curado e alinhado com as duas outras partes, o resultado é, então, a libertação de enfermidades. Isso é aquilo que eu comentei com vocês agora mesmo. Quando eu estou com a alma em dia, quando eu estou com a alma tratada e o espírito também, eu me liberto das enfermidades, né? Quando eu passo uma situação que, às vezes, abaixa a imunidade, né? A gente fala, ixi, aconteceu alguma coisa. Quem tem pressão alta não pode passar por contrariedade, porque o tanto que a alma importa com o espírito. Gente, me dá um segundinho, por favor. Um segundinho só, tá? Voltei, tá? Então, vamos lá. Já na alma está o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a nossa intenção de amar a Deus ou não.
Nós temos a escolha de amar a Deus ou não. O livre-arbítrio, ele não tem a ver com as nossas escolhas pessoais a respeito de tudo. Não, isso é a livre escolha. A minha tomada de decisões, ela tem a ver com a livre escolha. O livre-arbítrio tem a ver apenas com o meu relacionamento com Deus. Eu quero servir a Deus ou não, tá? Então, na alma está o livre-arbítrio, está a nossa personalidade e também a sede das nossas emoções e sentimentos. E é na alma que são registrados todos os fatos. Então, desde o momento que o feto é gerado no ventre da mãe, ele passa a gravar na sua memória todos os acontecimentos enquanto ainda está em formação. Desde a 9ª semana de gestação, tudo o que acontece já é registrado dentro da memória. Isso é cientificamente comprovado, tá? A alma também, ela sofre o quê? Influência direta e indireta do mundo externo e do ambiente de convívio da mãe e dos familiares. A gente já sabe o poder da ambiência, né? Existe a pirâmide dos níveis neurológicos. Eu vou dar uma aula, deixa eu até anotar isso daqui, que eu vou dar uma aula para vocês também sobre a pirâmide dos níveis neurológicos. Por quê? Porque aí a gente vai entender ainda mais como acontece essa construção em nós, tá? O ambiente é o primeiro fator de influência para a transformação de qualquer uma de nós, tá? Gertrude, seu microfone está aberto, minha linda, eu vou te pedir para poder fechar o seu áudio, por favor, tá? Obrigada. Então, o ambiente ele é o primeiro ponto de influência na nossa construção. Vamos lá. Deixa eu... Pronto. Então, gente, o que acontece? A alma, ela tem necessidades. Quais são as necessidades da alma? As necessidades da alma são ser amada incondicionalmente. A gente precisa desse amor incondicional, né? E é por isso que na palavra retrata o tempo todo o amor de Deus como um amor incondicional. O que nós fazemos ou deixamos de fazer não muda o amor de Deus por nós. Eu acredito que um dos grandes desafios nosso é amar o nosso próximo dessa forma. Quem é o nosso próximo? O nosso próximo não é qualquer pessoa da rua. O nosso próximo é quem está de verdade próximo a nós. É o nosso cônjuge, são os nossos filhos, são os nossos pais, os nossos familiares, as pessoas que trabalham conosco. Esse é o nosso próximo, né? E normalmente a gente ama as pessoas baseado nas ações que elas têm conosco. Qual que é o real amor? É o amor que é incondicional. Ele não depende das nossas ações. Nós simplesmente amamos de maneira despretensiosa, né? Eu até salvei um versículo que está lá no livro de Efésios, e eu quero falar esse versículo para vocês, porque é muito poderoso, né? Eu quero abrir aqui, só um minutinho, que eu vou aqui abrir. Melhor eu abrir na Bíblia. Efésios 4:2. Sejam humildes e amáveis. Sejam pacientes, tendo tolerância uns pelos outros por causa do amor entre vocês, né? Em outra versão, que é a versão do Almeida, inclusive, que é a versão mais tradicional, eu quero até abrir aqui, porque, deixa eu abrir aqui no Almeida. Diz assim: com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu percebo que a sociedade, ao longo do tempo, ela foi desconstruindo esse amor, né, que a gente aprende com o Senhor. O projeto do mal, qual que é o maior projeto do mal? É destruir as famílias. E quando a gente não entende de verdade esse amor, fica muito difícil essa construção familiar, né? O amor de Deus, ele é um amor que não é compreendido mesmo, né? O amor e a paz se excede a todo entendimento. As pessoas não conseguem entender quando mesmo em tanta tribulação, em tanta turbulência, a gente consegue ter paz. Porque essa paz, ela excede a todo entendimento. Aquilo que vem de Deus diretamente para o nosso coração, excede a todo entendimento. As pessoas olham para a gente e falam: que pessoa maluca é essa? Não dá para entender aquilo que está acontecendo. É porque não vem de nós. E esse amor incondicional, ele também não vem de nós. E eu quero te desafiar nessa manhã a amar também incondicionalmente, porque é uma necessidade da alma. É um amor sem julgamento, né? É um amor que eu tento desenvolver pelos meus filhos todos os dias. É contrário à manada. É contrário ao amor que a gente aprende, né? O meu filho fazer algo que é profundamente decepcionante, mas ao mesmo tempo isso não me o amor por ele, né? É eu amar independente das suas ações, né? Eu preciso de amar independente das ações. Esse é o nosso desafio. O que mais que é uma necessidade da alma? É ter um relacionamento saudável com as pessoas, de amor, amizade e família. A gente quer estar em paz. Por isso que muitas vezes a gente foge de conflitos. Por quê? Porque é melhor ter paz mental do que brigar, né? E isso faz com que muitas vezes a gente se anule nos relacionamentos familiares, ou às vezes no trabalho,
E a gente vai perdendo muitas oportunidades por causa de não querer entrar em conflito, né? Outra necessidade é a necessidade da autoestima, que ela é baseada na confiança e respeito dos outros. Um grande erro nosso, que a gente aprendeu com as gerações passadas também, é basear a nossa estima própria pelo que as pessoas acham de nós, né? E quando a gente está num ambiente onde que muitas vezes nós cometemos muitos erros, ou até onde o nosso brilho incomoda, onde nós somos diferentes daquelas pessoas que nos rodeiam, e somos alfinetados e acusados o tempo todo, nós tendemos a desenvolver uma estima própria bem ruim, né? A gente baseia o nosso amor por nós mesmos no que as pessoas dizem, e nós vamos criando um quê? Um bloqueio de não merecimento muito grande, tá? Qual que é o desafio de hoje, então? O desafio é se amar, se valorizar por aquilo que a gente é e não pelo que as pessoas pensam, por aquilo que Deus diz sobre nós, desde antes da fundação do mundo, né? Também a gente tem necessidade de autorrealização, desafios, crescimento, autocontrole, independência e solução de problemas. A gente precisa de se sentir produtivo, de ter resultados, é normal, né? E aí, quando a gente começa a olhar para o outro e se comparar, ver que o outro tem alguns resultados que eu não tenho, eu começo a criar crenças negativas a respeito da minha capacidade. Eu me acho inferior em relação aos outros. E eu vou me fechando. Qual é o desafio nesse aspecto, então? Parar de comparar e me comparar apenas comigo mesmo. Qual que é o meu objetivo? Ser cada dia melhor. A parada de ser todo dia 1% melhor, ela precisa de ser real. É aí que eu vou construindo crenças e fortalecendo a crença de capacidade a respeito de mim mesma, do que eu posso fazer, tá? Então, na falta de algumas dessas necessidades, são geradas as crenças limitantes, traumas e até bloqueios. Qual que é a cura para a alma, então? É a restauração completa, tá? E aí, a gente passa para o Espírito, que é a parte de Deus em nós. Somente o Espírito entra em contato com ele e o mundo espiritual. É importante a gente mencionar também que o quê? Quando o Espírito não está conectado com Deus, ele fica morto. Por quê? Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Está lá em João 11:6, né? E aí, se eu não estou... Jesus é o único elo de ligação a Deus. Ele é o caminho de conexão a Deus, né? Ele é a verdade e ele é a vida. Se eu não passo por Cristo, eu não tenho vida. Eu vivo uma vida de mentira e eu não estou conectada a Deus de verdade. O espírito humano, ele é diferente do espírito de Deus, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus habita em nós. Mas o nosso espírito, ele é o nosso fôlego de vida. Quando chega o fim da nossa vida terrena, o nosso espírito, ele volta para Deus, né? É assim que funciona. Qual é a necessidade do espírito, então? É de estar conectado com Deus. Por isso que todos os dias, a gente não se alimenta todos os dias, o nosso corpo, a gente alimenta o nosso corpo, a gente tem todas aquelas necessidades supridas diariamente, né? Quando alguma dessas necessidades não é suprida, o corpo, ele tende a adoecer em algum aspecto. Da mesma forma, a gente também tem as necessidades da alma supridas diariamente. Todo dia precisa daquela dose de amor, seja ele próprio, seja de amor dos outros, né? De autorrealização. Eu tenho as minhas necessidades diárias. Da mesma forma, eu também preciso alimentar o meu espírito e conectar com Deus todos os dias. Quando eu não me conecto com Deus todos os dias, o meu espírito, ele vai se enfraquecendo. E a chance de eu me abalar diante das circunstâncias diárias, ela é muito grande, né? Ela é muito grande. Qual que é a cura para o espírito, então? É estar recriado, né? A cura para o espírito é estar recriado, porque, na verdade, é estar vivificado em Deus. Entendendo sobre tudo isso, sobre o nosso ser completo, agora a gente vai falar um pouco sobre as crenças. Deus, ele nos criou para ter uma vida abundante, sim, para desfrutar e governar sobre todas as coisas. Mas nós podemos estar nos autodestruindo com as nossas atitudes. Essas atitudes, elas são as condutas que direcionam as nossas vidas. A gente tem que parar de depender das decisões externas e sim das decisões internas. Como assim? Nós não podemos controlar a atitude dos outros. A única coisa, nem os resultados que nós teremos. A única coisa que a gente pode controlar de verdade são as atitudes que nós temos, né? A gente só pode controlar as nossas atitudes. A gente não controla resultados. A gente não sabe, por exemplo, se eu planto uma semente, eu tenho uma expectativa a respeito daquilo. Mas eu não sei de verdade quantos frutos vão vir daquilo. Então você não controla o resultado. O que você controla? O ato de semear, né? Vamos pensar, na verdade, num plantio. O que eu posso fazer? Quais são as minhas atribuições? A minha atribuição é preparar a terra. Na verdade, é selecionar a terra. Eu posso escolher uma terra seca, uma terra cheia de ervas daninhas, pedregulhos, ou uma terra fértil. Ou até essa terra fértil, ela pode estar cheia de ervas daninhas, eu preciso de limpar aquela terra, preparar a terra, afofar a terra, cavar as covas para plantar aquela semente. Qual o meu papel também? Escolher as sementes. Escolher quais frutos eu vou plantar, né? E ter certeza de que aquela semente que eu estou plantando é uma semente saudável. Tudo isso, o que eu estou fazendo? Preparando as causas corretas para colher o resultado que eu tenho. De fato, isso vai ser definitivo para o resultado? Não. Isso contribui para o resultado e é o que eu posso fazer. O que mais que eu posso fazer? Plantar essa semente.
Eu posso adubar a terra, regar todos os dias, proteger contra as pragas, contra o sol, contra a chuva. Tudo isso eu posso fazer, né? Mas eu posso forçar a semente a germinar? Não. Eu posso forçar o crescimento? Não. Eu posso definir qual vai ser o tamanho e a quantidade de frutos que essa semente vai dar? Não. Isso é papel de Deus, né? Paulo disse lá, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Cristo. É só ele. Agora, muitas vezes eu paro aí. Eu planto e espero crescer. E aí, eu falo, não, Deus está cuidando, Deus está fazendo. Eu estou aqui trabalhando, batalhando, Deus está fazendo. Ele está. Só que a gente muitas vezes esquece de uma terceira ação. E é a colheita. Quando está prontinho lá, eu preciso ir lá e apanhar o fruto. E sabe o que muitas vezes pode estar acontecendo na sua vida? Você não está colhendo. Você não está indo apanhando os frutos. E aí, o que acontece? Sua árvore está tão carregada que tem outro olhando e falando assim, nossa, cheio de fruta ali. Ele não está pegando, ele não está comendo. E aí vem outro e pega aquele que é seu. Eles são ruins por isso? Você está deixando disponível. Você está deixando disponível. Talvez é isso que está faltando para você. Ir lá e colher. Tá? Às vezes você está levando um péssimo estilo de vida, cheio de sentimentos tóxicos e pensamentos ruins, falta de perdão, padrões comportamentais. O orgulho não te deixa ir para outro nível. Por quê? Porque você quer sustentar. Você quer sustentar esses pensamentos, esses sentimentos, uma essência que não justifica manter. O que a gente precisa buscar diariamente é o caráter de Cristo. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Quando a gente olha a história de Paulo, Paulo teve que ser completamente transformado. Né? A essência de Paulo era uma essência de justiça própria. Paulo teve que deixar essa justiça própria de lado para poder cumprir o propósito. Quando a gente vê um cara que brigava, que lutava, que até matava pela causa, ou um cara para falar do amor, do perdão, o tempo todo, Paulo teve que ser completamente transformado na raiz, na essência. Teve que abandonar completamente as atitudes. Isso é tão bonito de ver, porque é algo assim, Paulo é depois de Cristo, o homem que mais me inspira na Bíblia. Né? Eu amo a vida de Paulo e Davi, são os dois homens que mais me inspiram. Tem vários outros, né, que nos inspiram. José, Elias, Eliseu, vários outros, mas Paulo e Davi, eu tenho um sentimento especial, porque eu era muito parecida com Paulo nesse sentido, de fazer justiça com as próprias mãos, né? Muitas vezes a injustiça é algo que ainda, eu até me emociono, que é algo que ainda mexe comigo, né? Alguns amigos lá na plataforma me chamavam de a justiceira, porque eu sempre preocupando demais com o coletivo. E eu entendo que as coisas não funcionam assim, né? As coisas não funcionam dessa forma. Eu tive que constantemente trabalhar a minha essência, todos os dias. E eu não sou a mesma pessoa que eu era. Eu tive que decidir liberar o perdão, mudar a minha essência completamente, mudar os pensamentos que norteavam a minha vida. Né? Então, eu era uma pessoa que preocupava com riscos o tempo todo. Uma pessoa que tinha pensamentos negativos constantemente. Eu nasci com essa essência, muito parecida com meu pai. E eu tive que abrir meu coração para o Senhor trabalhar isso dentro de mim, né? Então, aquilo que eu ensino para vocês aqui é aquilo que eu vivo e que eu experimentei de verdade em mim. Tudo isso me fizeram construir crenças muito ruins, né? Eu já tinha esse lado justiceira e um senso de justiça muito apurado, de cobrança muito forte ao meu respeito e às pessoas que me rodeavam, né? Então, essas crenças, elas definem as nossas vidas, as nossas crenças sobre nós mesmos e as crenças sobre o mundo, né? E essas crenças, elas vêm de onde? Desde a nossa infância, onde a gente vai criando as memórias sobre pertencimento, sobre o nosso valor, né, a nossa importância, as nossas conexões de amor e os nossos limites. Então, o que você não consegue romper hoje foi construído lá atrás. Foi te colocado limites, criado fortalezas mentais. Tanto que eu fui construindo esse conceito em mim, e eu vejo os desbloqueios como se fosse uma bomba nuclear que você coloca na sua mente, em cada uma das fortalezas que foram criadas. Então, se eu desbloqueio a minha autoimagem, é como se eu jogasse o bloqueio de ativação pela ira, né? O desbloqueio de ativação pela ira é como se eu jogasse uma bomba ali, né? Só que eu destruí aquela fortaleza e eu preciso de limpar aquele local e construir ações. Lembra da neuroplasticidade cerebral que eu falei? E não acontece do dia para a noite? Ela demora um tempo. Então, eu desbloqueio, eu rompo a bolha, mas eu preciso de construir ações para que aquilo se torne verdade para mim. E essas ações, essa transformação das ações vão construindo uma nova trilha neural em nós, né? Eu preciso de mudar já o efeito que aquilo surte em mim. Então, por exemplo, um bloqueio de autoimagem. Se eu
não me acho merecedora das coisas, como que eu vou mudar essa construção dentro do meu cérebro? Eu preciso de mudar as minhas atitudes com respeito a isso. Então, eu ainda não mudei totalmente a minha visão sobre mim. Ah, mas hoje eu vou pegar e vou ir, eu vou sair e vou comprar a melhor roupa para mim. Eu vou me arrumar. Essa semana eu tive um atendimento da consultoria individual, né? As pessoas vêm, muitas vezes, achando que nós vamos falar só sobre o Instagram. Mas a vitrine do Instagram, na verdade, até falei, é só uma vitrine, né? Ali a gente mostra aquilo que está por trás. Então, quando eu vou ali fazer esse atendimento dessa consultoria, o que eu faço, né? Eu vou investigar a pessoa. Eu vou entender o porquê que ela se comporta e se posiciona dessa forma. E aí, a gente vai construir um posicionamento. Só que para construir esse posicionamento, muitas vezes, a gente precisa de identificar esses bloqueios, identificar aquilo que nos atrapalha, né? E romper com isso, para a gente conseguir evoluir. Porque não adianta nada só eu passar as instruções, faz isso na bio, nos destaques, coloca assim nas stories e tal, no feed, se eu tô com o meu emocional travado. Aí eu fiz atendimento, até postei nos meus stories, que esse atendimento com a Cris foi muito especial. E a primeira vez que eu falei com ela, eu achei que ela era uma menina, que ela não tinha 20 anos. E ontem ela me conta que é mais velha que eu, e ela tem 39 anos, eu fiquei em choque. O que acontece? Ela parece tão menina, porque ela está alimentando essa criança interior o tempo todo, né? E aí, a foto dela, ela parecia uma menina. E aí, observando umas fotos dela, eu vi uma foto dela bem mulherão, né? E aí, ela me contou que ela colocou essa foto no Linktree, porque ficava escondido, porque ela se sentiu muito sexy naquela foto. Criança não é sexy, mulher é sexy. E eu falei assim, a partir de agora, você vai se maquiar todos os dias assim. Ela, como eu não posso? Eu falei, claro que pode. Como você vai se enxergar mulherão se você tem vergonha disso? Não. Você precisa de construir esse novo pensamento. E como que é? Mudando as atitudes. Então, se antes eu tinha vergonha de me portar assim, eu vou passar a portar dessa forma, né? Então, eu preciso analisar os meus comportamentos, os gatilhos que despertam esses comportamentos, e eu preciso de mudar as minhas atitudes com relação a isso, seja relacionada a mim, seja relacionada aos outros. Isso é uma forma de ressignificar as crenças, mudando a atitude final, mudando o efeito daquilo, né? E aí, ó, as memórias invariavelmente geram sentimentos, que geram significados, e assim se instalam as crenças. Então, por exemplo, se eu sou exposto na minha sala de aula pela professora, se ela me manda aí no quadro resolver uma conta de matemática que eu não sei, eu sou ali exposta diante da sala, todo mundo ri de mim, e ela fala, e começa a me chamar de burra, ou que eu não sei nada. Aquilo me causa um sentimento de humilhação, de constrangimento, e aí vai gerar significado dentro de mim. Essa professora é autoridade, os meus colegas, que são os meus amigos, falam pra mim que eu sou burra, que eu não sei nada. E aí, toda vez que eu vou lembrando daquilo, eu vou me sentindo mal, e vai gerando um significado pra dentro de mim, porque essas pessoas importam pra mim, e eu vou instalando as crenças. Se na sua sala, quando você é pequena, os seus colegas falam pra você que você é feia, você é uma mulher linda, mas se lá atrás você foi zombada nessa sala e falando pra você o tempo todo que você era feia, se você já passava por outras situações e tinha o seu emocional abalado, você vai construindo essa crença de que você é feia. E você vai construindo um bloqueio de autoimagem ainda mais potente, né? A gente não dá muito valor para essas coisas, não entende o poder disso. Mas até os nossos 12 anos de vida é cristalizado todas as trilhas neurais a respeito do nosso caráter e da nossa personalidade. E tudo isso é formado por aquilo que a gente viveu na nossa infância, né? É tudo muito forte e poderoso, gente. E por isso que a gente precisa de tratar tudo isso, tá bom? Então, olha só. Todas as crenças, elas são instaladas na infância. Crenças de culpa. Aliás, as crenças são instaladas como? Quando é colocado culpa sobre nós. Crítica, medo, opressão. E aí, a gente vai aprender esses padrões negativos e reproduzir através dessas crenças, com esses mecanismos, né, que instalam as crenças. Culpa, crítica, medo e opressão. E aí, lá na aula de necessidades básicas da criança, eu falei muito sobre isso, né? E aí, olha, a gente se torna pessoas que fogem de desafios constantemente, porque a gente tem medo de ser criticado, né? A gente vai procrastinando, a gente vai se tornando uma pessoa perfeccionista, a gente nunca consegue completar nada por conta dessas crenças que foram instaladas desde a infância. A gente se compara, né? Vem a timidez, eu me escondo atrás das outras pessoas, eu não quero me expor, né? A gente vai se tornando agressivo, a gente não traça objetivos e a gente se auto-sabota o tempo todo. Gente, isso é muito forte. A gente vai aprendendo esses padrões negativos e reproduzindo nas nossas vidas. Vai colocando para mim aqui no chat o que vocês estão sentindo, se vocês estão se identificando. Eu preciso saber o que está produzindo no seu coração, tá? Fala aqui para mim. E aí, essas crenças, elas dizem respeito a quê? A nossa identidade, a nossa capacidade e o nosso merecimento. Essas crenças sobre o mundo, elas dizem respeito ao valor que nós damos às situações da vida, sejam elas boas ou ruins. Entenda que tudo veio desde a sua infância. Vocês estão se identificando? O que vocês estão sentindo, né?
me descreveu, eu sou prisioneira de mim mesma, me descreveu total, está trazendo clareza, me vi totalmente nesse momento, identificando muita coisa aqui. Vamos lá. E aí vamos entender um pouco sobre a crença de identidade, né? Quem é você? O que é a tal crença de identidade? É sobre quem é você. A maioria de nós não tem a identidade ativada, não sabe de verdade quem é. Quem nós somos, como nos vemos, qual a nossa verdadeira identidade. Se eu não me valorizo, eu me trato mal, eu trato os outros mal, e eu aceito que me tratem mal. Se você não tiver vergonha da sua primeira versão, é porque você começou tarde demais. O que eu tenho para te falar nessa manhã? Que você é a imagem e semelhança do Criador. O Senhor, ele se preocupou tanto com a sua imagem que te fez a imagem e semelhança dele. Sim. Deus sabia que isso ia ser uma treta e que a gente ia passar por muitos desafios nesse mundo. O que ele fez? Ele nos fez semelhante a ele. Ele nos dotou de habilidades, da capacidade de romper com tudo isso. A gente vem para esse mundo para isso, para vencer. O que Cristo fez? Cristo foi submetido a tudo isso durante toda a sua vida. E ele conseguiu vencer. Né? Pensa só, com 12 anos, o nascimento dele já foi turbulento. Né? Ele dentro da barriga de Maria, ele já sentiu os efeitos de que queriam matá-lo. Ele já teve que fugir ali, né? E tudo aquilo ele foi sentindo. Olha o local que ele nasceu. A que ele foi submetido ali, né? Com 12 anos, ele foi esquecido. Gente, pensa naquilo. Maria e José foram junto com Jesus ali para Jerusalém, né, no templo. E aí eles voltaram só 3 dias depois. Eles encontraram Cristo lá ensinando. Imagina, no meio da caravana, Jesus devia estar lá no meio das famílias, deve ser deixado lá. Eu imaginei, né? E às vezes assim, como as famílias, ô mamãe, eu posso ficar aqui com meus primos e tal, não sei o quê. E aí, pode, fica aí com essa tia e tal. Eu pensando, né? Ou com algum casal, e aí, beleza. Então lá brincando, de repente Jesus sumiu. E aí uma hora Jesus foi caçar, Maria foi caçar Jesus, né? Às vezes de noite, para ir dormir, sei lá. Cadê? Imagina o desespero de José e Maria, né? E aí eles largaram a caravana, nós vamos ter que voltar. Se ele não tá com meio da gente, ele deve ter ficado pra trás. Esqueceram de mim. Igual o Kevin, mano, esqueceram de mim. E aí, eles ficaram 3 dias caçando Jesus até achar ele. E aí Jesus tá lá no templo. Fala, gente, onde mais que eu vou estar? Tô na casa do meu pai. Pensa o nível da autoimagem de Jesus, né? Com 12 anos, ele já tinha essa identidade ativada. Ele podia ter sido bloqueado naquele momento, bloqueio de abandono, bloqueio de rejeição. Meus pais me esqueceram aqui. Nem sabia, né? Nem se preocuparam comigo, onde que eu tô. Jesus enfrentou situações. A gente não tem nada que falar, né? Muito, muito pouco detalhe da infância. Só o nascimento, esse ponto e mais nada. Mas só isso aí já traz muita informação para a gente poder se identificar, né? Segura o choro não, Stândia. Põe para fora. Chora, tá? Deixa isso aí gritar em você. E aí, nós, como Cristo, nascemos para dominar e governar aqui. A gente é ensinado a valorizar só o céu, né? As recompensas futuras, mas não. A gente precisa de valorizar o agora. Deus nos chamou para reinar aqui, para ter conquistas terrenas. Sim, nós somos merecedores. Você é filha do rei. Eu comecei a despertar para tudo isso em 2016. Eu estava numa pregação. E o Senhor falou muito comigo, né? Era a pregação sobre a mulher Sírio-Fenícia, aquela mulher em que chega para Jesus pedindo para ele curar a filha dela que estava endemoniada. Jesus fala assim, amiga, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ele quis dizer o quê? Eu vim para os judeus, não fui para vocês estrangeiros. E ela fala assim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa, que caem da mesa, né, do seu Senhor. E aí Jesus ele fala assim, gente, eu nunca vi, eu tô toda arrepiada. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu tô toda arrepiada, porque Jesus vira para ela e fala assim, eu nunca vi tamanha fé em Israel. Tipo, eu vim para esse povo, nem eles acreditam tanto quanto você, né? Então vai lá, sua filha tá curada. E aí Jesus falou comigo assim, você é filha, era para estar na mesa comendo do banquete, e tá vivendo de migalhas. Isso eu comecei a despertar e falar, meu Deus, por que isso, né? E eu fui buscar conhecimento e aprendi sobre isso e tem me transformado todos os dias. Então chega de migalhas, chega de comer as migalhas que caem da mesa. Seu lugar é sentar à mesa. O que você precisa de fazer para sentar à mesa? Se eu estou abaixada comendo migalhas, eu preciso de me levantar. O que é me levantar? É dizer não ao vitimismo. É parar de aceitar essas situações. Tem que levantar, erguer a cabeça. Eu sou uma fracassada. Eu nunca dei certo em nada na minha vida. Eu passo o tempo todo por situações em que às vezes eu dou uma levantadinha e eu caio. Está na hora de se erguer. Está na hora de parar de abaixar a cabeça. Está na hora de parar de se comparar com os outros. Está na hora de entender de verdade quem você é. E assumir essa identidade. Não vem nada disso com um passe de mágica. Assim, não.
É uma decisão sua. É uma decisão de permitir com que Cristo trabalhe dentro de você. E sabe o que te impede de viver isso? O orgulho. Muitas vezes você não quer dar o braço a torcer. Todas as pessoas que não têm resultado, elas não têm resultado por uma única coisa, que é o orgulho. O orgulho ele é manifestado de 15 maneiras diferentes. Até a ingenuidade é uma manifestação do orgulho. E a gente não pode olhar para conquistas apenas no lado financeiro, não. Resultados só no lado financeiro, não. Porque tem muitas pessoas ricas, doentes emocionalmente. Elas conseguiram romper na área profissional, mas são pessoas infelizes, infelizes no casamento, nos seus relacionamentos, na sua vida com Deus, cheio de traumas e bloqueios. A gente é um ser completo. E o orgulho nos impede de viver a plenitude. Então, o que você precisa fazer? Romper com isso. Sabe, eu quero já fazer uma coisa agora, eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Eu quero que você repita comigo assim, Senhor, eu renuncio agora a todo orgulho, a todo ego, a todo poder do mal que recebeu legalidade para agir na minha vida. Eu não aceito. Eu jogo por terra agora toda a legalidade que eu dei no mundo espiritual. Eu declaro que eu sou de Jesus. Eu declaro e aceito a identidade que Ele me deu desde antes da fundação do mundo. E eu declaro que eu não viverei nada menos do que aquilo que Ele tem para mim. Em nome de Jesus. Amém. É para você. É para nós. O melhor. Tá? Deixa eu voltar aqui, é muito forte. Meu coração está aqui explodindo dentro de mim. Isso daqui muda a sua vida. Isso daqui muda a sua vida completamente. A forma como você se enxerga. O que Salomão diz? Assim como o homem se vê, assim ele é. Se você se vê uma derrotada, você vai ser uma derrotada. Se você se vê como uma coitada, você vai ser como uma coitada. É muito forte. Esse poder está nas suas mãos. É muito forte. E a gente vai para outra crença, que é a crença de capacidade. Que é sobre o que a gente pode. Né? E sim, você pode ser aquilo que você quiser. Você precisa de acreditar, mas partir para a ação. O que acontece muitas vezes? Olha, uma das perguntas que eu mais recebo na caixinha é: como começar? Eu estou perdida. Eu já comprei 1000 cursos pela internet. Não consigo dar resultado. Por quê? Porque você não acredita que é para você e você não pega e não executa. Você usa desses sentimentos o tempo todo para se sabotar. Às vezes você compra o curso e nem estuda. Fica esperando um passe de mágica. E se compara o tempo todo. E aí o que você faz? Você se vitimiza, você se compara com as pessoas, você alimenta isso dentro de você. Gente, isso é tão sério, tão sério. A gente se sabota o tempo todo. Quando vai fazer para os outros, brilha. Quando vai fazer para a gente, não consegue. Lembra do que eu te falei? A ressignificação, ela acontece principalmente com mudança de atitude. Quando eu mudo os efeitos. Então, se todas as vezes eu compro um curso e não consigo executar, não tenho resultado, o que eu preciso? De me forçar a fazer diferente. Sim, tem que se forçar. Lembra de um diamante? Ele é formado em alta pressão. A alta pressão, ela muda a nossa essência. O diamante, ele é formado de carbono, gente. O nosso corpo é formado de carbono. O gás carbônico é formado de carbono. Do mesmo material que é feito nosso corpo, é feito um diamante. Só que passado por processos diferentes. Se eu entendo que o diamante é a pedra mais preciosa, e ele é passado por altas pressões, o que acontece? Para eu me tornar um diamante, ser o mais precioso, que é o quê? É estar no ápice daquilo que eu fui chamado pelo Senhor para fazer. É assim, eu preciso de me forçar em situações fortes, que vão contrárias à minha natureza, para que eu possa vencer. É fácil, não. E aí eu te pergunto, a que você está disposta? A que você está disposta a fazer e viver nessa manhã? A que você está disposta? Você vai continuar vivendo as mesmas coisas? Ou você vai decidir viver? Qual que deve ser a atitude de alguém que tem esse padrão de comportamento? A atitude precisa de ser: eu vou fazer diferente. Eu começo a estudar e eu paro, eu desanimo. Eu não vou desistir. Eu vou perseguir meus objetivos até o fim.
Por que eu vou falar para vocês dessas 3 crenças? Porque uma retroalimenta a outra, as 3 estão completamente envolvidas. Tudo tem a ver com a forma que eu me vejo, com a forma que eu acredito ser capaz de fazer e com aquilo que eu mereço. Então, eu começo a fazer, eu me empolgo, né? Eu vou fazer. E aí vão vindo situações, né? Para me provar. Porque é assim, a vida nos prova. Lembra de uma coisa, eu vou ser provado em tudo que eu falo, em tudo que eu declaro. Tudo eu vou ser provado, tá? E aí, para quê? Para ver se realmente eu vou sustentar aquilo. Se eu sou merecedora daquilo, né? Às vezes, Deus declara coisas sobre nós, né? Proporciona um ambiente para que a gente viva aquilo que a gente quer. E aí, o que vai acontecer? A vida vai nos propor situações para a gente ser provado nisso. E para ver se vale a pena o investimento nisso, se de verdade eu vou estar disposta a fazer o que tem que ser feito para viver uma realidade. A palavra fala que o reino de Deus é tomado por esforço. E o que se esforçam se apoderam dele. Vai demandar esforço real. Vai demandar eu passar por cima de mim, dos meus interesses, das minhas vontades, do meu querer. Né? Quando Jesus estava ali no ápice do seu sofrimento, ele falou assim, Senhor, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. E que Jesus estava mostrando ali que a vontade dele não era aquela. Eu não quero fazer isso, eu não quero passar por isso. Mas se é o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Muitas vezes não tem a ver com a nossa vontade, mas sim com fazer o que tem que ser feito. E eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas não está disposta, é por isso que não tem resultados na vida. Não sustenta essa decisão por muito tempo. Vai se sabotando o tempo todo, né? Então, o que a gente precisa de fazer? A gente precisa de acreditar. Eu sei quem eu sou em Deus. E eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. Eu sei que Ele está dando crescimento para as sementes que eu estou plantando. Ou seja, eu estou agindo enquanto eu confio e descanso nele. Porque o que eu posso fazer? Semear, fofar a terra, adubar, regar? Mas o crescimento não tem como fazer, né? E aí eu preciso de ir acreditando e agindo. E depois ir colher. Lembra disso? E esses atos, eles são simultâneos. Porque eu estou plantando numa área, na outra eu já estou colhendo, na outra eu estou esperando o crescimento. Eu preciso de ir agindo constantemente. Em todas as áreas da nossa vida tem que ter plantio, espera e colheita, né? E às vezes numa área eu estou plantando, na outra eu já estou esperando os resultados, na outra eu já estou colhendo. E aí eu colhi e preciso replantar as sementes para poder ter espera e colheita de novo. A vida é assim, né? Tem momento de espera? Tem. O que não pode ter é momento de paralisação. Não. Uma vez eu estava numa palestra e o palestrante, ele colocou um gráfico de uma empresa na tela, né? E como que estava o faturamento dessa empresa? Estava em ascensão o tempo todo? Não. Ascendia, dava uma estagnada, às vezes dava uma caída, estagnava de novo, subia, né? E aí ele estava mostrando como que funciona, né? A vida da empresa. E ali depois ele mostrou que era a Disney. Foi muito interessante, porque pensa, uma empresa completamente estabilizada no mercado, com uma adoração mundial por aquela empresa, né? E ela passava por oscilações no faturamento. Ela precisava de se reinventar sempre. Então pensa, alguém que já tem resultados poderosos, passa por oscilações, tem que criar, tem que inventar, né? Assim é a nossa vida. A gente passa por momentos de ascensão, estagnação, às vezes cai um pouquinho, mas para quê? Para que a gente se reinvente, para que a gente se inove constantemente. É assim, tá? E como eu vejo a vida como uma escola. A gente começa lá embaixo. E a gente vai passando por desafios, aprendendo, sendo provado para ser aprovado. Se a gente consegue vencer esses desafios, a gente passa para um novo degrau. Se a gente não vence esses desafios, a gente vai repetir aquilo de novo. E por que a gente repete padrões comportamentais, a gente fica em ciclos viciosos emocionais? Porque a gente não está entendendo, não está aprendendo de verdade sobre aquilo, e a gente está sendo reprovado. E aí a vida vai nos provando novamente a respeito daquilo, para ver se a gente vai romper isso para seguir para um novo nível. Então, se você não está seguindo num novo nível, você ainda tem que aprender um pouco mais. E agir, né, nas provas da vida, para que você seja aprovado. Exige renúncia. Vamos pensar na escola, né? Para eu ir bem numa prova, eu preciso de estudar, eu preciso me preparar. Então, eu preciso estar nas aulas todos os dias, eu preciso durante a aula, ao invés de bater papo, conversar, naquele momento que está sendo explicada a matéria, eu preciso estar atento àquilo ali, eu preciso aprender. Depois eu preciso fazer exercícios para eu fixar aquele conhecimento. Então, ao invés de o tempo todo eu estar brincando em casa e tudo, eu vou precisar de quê? Estar aprendendo, estudando, né? Para que na hora que vier a aprovação, eu seja aprovado. É assim na vida. E aí, eu fui aprovada em tudo aquilo ali, pensa em todas as matérias da escola, como todas as áreas da vida. Fui aprovada em tudo, passo para um outro nível. É assim que funciona, né? E Deus, ele é tão lindo, gente, ele é tão lindo, que ele nos respeita tanto, ele vai trabalhando devagarzinho, né? Ele te traz clareza numa parte, você passa aquilo ali, ele te traz clareza em outra. Às vezes a gente não se enxerga, né? Não enxerga os nossos maus comportamentos.
Isso aconteceu mesmo comigo recentemente. Rafael vinha falando várias coisas para mim a respeito de um assunto e eu não me enxergava. Eu estava tão convicta daquilo que eu acreditava, né, que eu ia sustentando aquele posicionamento. Até que eu tive que passar por uma situação na vida que me trouxe clareza. Eu, poxa, não era aquilo. Ele estava certo. O que eu preciso de fazer? Preciso ter humildade, mudar as minhas atitudes. Pois se eu quero ir para um novo nível, não adianta eu, por orgulho, sustentar um posicionamento quando eu já tive clareza de que aquilo está certo. Não. Deus age assim conosco. Ele vai nos mostrando aos poucos, né? E a gente vai evoluindo. É assim que funciona. Não adianta a gente querer queimar etapas na vida. Não. A vida ela é feita de processo. E aí, você precisa viver suas próprias experiências. Se permita viver. Se permita ter micro-resultados. É um poder muito grande. A gente não consegue avançar muitas vezes porque a gente mira tão longe e olha para lá e se vê tão pequeno e aí não age. Mas não é assim. Se eu quero subir o Everest, cada passo que eu dou desde a base é importante, né? Então eu preciso valorizar cada passo. Vão vir situações climáticas ruins, vai vir a falta de energia, vai vir às vezes a falta de suprimento, falta de recurso. Eu vou ter que aprender a administrar os meus recursos, né? Mas faz parte da vida. E aí eu vou para outro nível, que é a crença de merecimento, sobre o que eu mereço viver. E aí eu me comparo com os outros e olho e falo assim, não é para mim. Aquilo que fulano vive não é para mim, eu nunca vou conseguir ter. Só que eu mereço viver o melhor, né? Eu mereço viver o melhor. Gente, me dá um minutinho aqui, por favor, tá? Voltei, gente. Opa, voltei uma tela aqui. Você merece viver o melhor. Você precisa de honrar a sua família. Eu vi, até contei na live na segunda. Não foi na live não, foi nos atendimentos. Eu vi um videozinho no Instagram de uma formiguinha, 2 formiguinhas, né? Precisava de ir para a folhinha de cima. E uma formiguinha, ela estava ajudando todas as outras a subir. Chegou no final, a formiguinha ficou sozinha, ninguém voltou para poder ajudar ela a subir, ela não conseguiu, ficou para trás do banco, né? E aí esse vídeo estava falando sobre as pessoas que preocupam o tempo todo em ajudar as outras pessoas. O que acontece? Quando a gente é uma pessoa que faz muito pelos outros, a gente vai ser sempre abandonado. Por quê? Porque as pessoas olham pra gente e acham que nós somos pessoas que não precisam de ajuda. E aí a gente vai sempre se sentir sozinho e frustrado, né? Qual que era o objetivo desse vídeo? É mostrar que a gente precisa de se ajudar. Não sempre fazer pelos outros, mas fazer por nós. Isso quer dizer que a gente não tá nem aí pra ninguém? Jamais. Se imagina num mundo em que todo mundo resolve a sua vida. É um mundo perfeito. Por quê? Porque todo mundo tá com a vida resolvida, tendo resultados. Então eu preciso de olhar para mim, né? Então tá na hora de curtir a vida doidada, de governar sobre todas as coisas, de priorizar a sua casa e a sua família. Isso não tem a ver com prejudicar as outras pessoas, mas tem a ver com resolver a própria vida, com ser uma pessoa de resultados, com viver aquilo que você sempre quis viver e não consegue. Parar de ser a coitadinha. Parar de ser aquela pessoa que todo mundo tem que ajudar. Parar de ser aquela pessoa que sobe um pouquinho e de repente tudo cai de novo. Chega! Chega! O que você precisa? De entender tudo que você merece, né? Você pode qualquer coisa na sua vida. Você só depende do estímulo certo, na intensidade certa, pelo tempo certo. O que muda as nossas crenças é a troca da narrativa autônoma sobre as nossas experiências passadas. O que é isso? A ressignificação. Eu preciso de me perdoar, eu preciso de perdoar os outros, e eu preciso de contar uma outra historinha para mim mesma. Como que eu conto uma outra historinha para mim mesma? Mudando as ações. Não deixando com que aquilo nos impacte negativamente mais. A narrativa de vitimização e orgulho destrói vidas. Qual que é a narrativa de pessoas de sucesso? Narrativa de gratidão, crescimento e perdão. A primeira coisa que eu preciso de fazer é perdoar os meus pais e deixar eles serem quem eles foram chamados para ser. Eu tenho que parar de querer mudar os meus pais. De achar que eu preciso de fazer coisas por eles. Aquelas pessoas que foram submetidas a uma vida por muito tempo com os pais têm muita dificuldade de mudança. Querem viver as mesmas coisas o tempo todo que viveram dentro de casa. A forma como o pai e a mãe agem define a sua vida. Isso é muito sério. Precisa de resolver a vida com os pais,
perdoar os pais e abandonar, seguir em frente. Né? O que fala lá no livro de Gênesis? Ao homem, o que está falando? Que o homem deve o quê? Deixar pai e mãe e se unir à sua mulher e serem os dois uma só carne. Manter por muito tempo o relacionamento constante com os pais atrapalha demais o seu desenvolvimento. Muito. Deixe os pais no lugar deles, aceite quem eles são, da forma que eles são, e vai seguir a sua vida. Pessoas que são pessoas pesadas, pessoas cansadas o tempo todo, são pessoas que estão querendo resolver os pais. Você não precisa disso. Lembra disso? O pai cuida do filho. Esse filho vai cuidar do seu filho, não resolver os pais. Libera isso daí. Tem que desconectar dos pais. Tá? Eu, por exemplo, o que acontece? Eu trabalhava em família a vida toda eu via meus pais todos os dias. Quando eu era dependente emocional dos meus pais, eu era essa pessoa pesada, cansada, esgotada. Por quê? Porque eu vivia para agradar meus pais, eu vivia para fazer a vontade deles, e nunca a minha. Eu achava que isso era honra. Que engano. Como que a minha vida começou a mudar? O dia que eu decidi sair dessa empresa familiar e construir meu próprio caminho. Depois ainda que eu mudei de cidade, ainda falava com os meus pais todos os dias. E eu parei com isso. Chegou num ponto que eu só falo com a minha mãe no máximo umas 2 vezes na semana. Ela me liga e eu não atendo. Isso me torna uma pessoa ruim? Não. Isso me torna uma adulta. Se eu sei que aquilo faz mal tanto para mim quanto para ela, eu preciso decidir. Dói? Dói. Sinto falta? Sinto. Mas eu preciso de fazer o que tem que ser feito. Independente do meu querer. Entende? E aí, ao invés de eu olhar para mim e me vitimizar, o que eu preciso de fazer? Ter gratidão. Lembra disso que está escrito aqui para você. Narrativas de pessoas de sucesso são pautadas em gratidão, crescimento e perdão. É olhar para a vida e agradecer o tempo todo. De fato, nós temos muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. E mesmo que tiver ruim, é não reclamar. É trocar a fala, é trocar o pensamento, é trocar o sentimento. Esse é o desafio da vida. É fácil? Não. Por isso que só 2% das pessoas alcançam sucesso e o resultado. Por quê? O que está escrito em Oséias 4:6? O meu povo perece por falta de conhecimento. A maioria das pessoas não são de sucesso, primeiro, porque não tem o conhecimento para aquilo, ou não buscam o conhecimento. Segundo, não fazem o que tem que ser feito pelo tempo que precisa ser feito. Então, olha, a gente precisa de estímulo certo, na intensidade certa, pelo tempo certo. Parar de desistir. Construa um olhar de gratidão, de crescimento e de perdão, tá? O perdão, o que é que ele faz? Ele modifica o sentimento que altera o significado e promove a restauração de crenças. Então, se eu libero o perdão, ao invés de eu ter um sentimento de tristeza, ou rancor, ou ódio, ou dor, ou traição, ou de mágoa, o que acontece? Eu altero o significado, eu vou ter um sentimento de gratidão. Por exemplo, se é com os meus pais, eu libero o perdão por eu ter sido abandonada, por eu ter sido rejeitada. Aquilo que me causava dor, não me causa mais. E eu tenho um sentimento de gratidão por tudo que os meus pais fizeram por mim. E ao invés de eu me sentir, o excluído, o rejeitado, o abandonado, eu vou mudando essas crenças a respeito de mim. E eu penso, eu sou poderosa em mim mesma. Eu posso todas as coisas que Deus me fez assim. Um ser amado por Ele, né? E aí eu preciso ter uma visão positiva de futuro. Eu preciso de me ver chegando onde eu quero chegar, vivendo a vida que eu nasci para viver. Isso não se trata, como eu falei para você, só da realização material, mas da realização física, racional, emocional e espiritual. Em todos os âmbitos. E aí, olha, a gente vai ter uma aula só sobre identidade e propósito. Mas como que eu ativo essa identidade? Eu preciso de reconhecer, tá? Eu preciso de aceitar simplesmente. Gente, eu sou quem ele disse que eu sou. É simples assim? É. Eu preciso de ativar. Opa, entendi, enxerguei, beleza. E aí, como que eu vou mudar isso? Repetindo para mim mesma todos os dias e provocando as ações para isso. Então, eu vou deixar aqui 3 frases para vocês repetirem todos os dias. Repita para você. Não desvaloriza isso. Não acha que é uma bobeirinha. Não, é real. Por quê? Porque tudo que eu conto para o meu cérebro, ele acredita. Só que a neuroplasticidade cerebral, ela demanda tempo. Por isso que eu aprendo com a repetição. O aprendizado, ele é promovido pela neuroplasticidade cerebral, onde eu crio novas trilhas neurais. Se você fica ali ensinando seus filhos o tempo todo, repetindo, é cansativo? É, mas é assim que muda, tá? Então você vai repetir todos os dias, eu sou quem ele diz que eu sou. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu mereço o melhor dessa terra. E aí você vai passar a se observar. As atitudes em que você se vitimiza, as atitudes em que o orgulho grita dentro de você. Vai continuar acontecendo? Vai. E aí o que é que você vai fazer? Você vai observar aquelas atitudes e vai procurar mudar da próxima vez.
Então vai acontecer que situações que você vai se pegar e falar, putz, aí, entendi, olha o que eu faço nessa situação, olha como eu reajo nessa situação. Eu preciso me observar e me conhecer melhor, e na próxima vez, o que eu vou fazer? Na hora que vier aquela vontade, eu vou me segurar. E eu vou agir diferente. Eu não posso mais permanecer agindo da mesma forma. Porque esse ciclo de atitudes são sementes que eu estou plantando. Então, se eu semeio o orgulho, eu vou colher os frutos do orgulho. E lembra disso. Todas as pessoas que não têm sucesso estão sendo guiadas, em qualquer área, estão sendo guiadas pelo orgulho. Gente, quando eu aprendi isso mudou a minha vida. E tem mudado todos os dias. Por quê? Lembra? A vida é uma escola, e a gente vai subindo de níveis, e a gente vai enxergando essas manifestações em cada momento, em áreas diferentes das nossas vidas, a partir que a gente se permite viver a transformação, né? Até o último suspiro, a gente vai ter transformação para poder viver. Porque a gente vai se enxergando, né? É como se a gente fosse ficando nu diante de Deus. Cada momento tirando uma peça de roupa. E vai aparecendo de verdade quem nós somos, né? Até que o nosso caráter é completamente transformado e a gente se torna como Cristo. E como você vai descobrir o propósito? O propósito ele não é descoberto. O nosso propósito é definido. Falando grosseiramente, a gente vai estudar mais a fundo sobre isso em uma outra aula, mas existe um propósito para todos nós, que é implantar o reino de Deus aqui na Terra. A gente foi chamado para isso, né? Para levar a mensagem, as boas novas de Cristo para todos. E aí, a gente que vai definir essa forma que a gente vai agir, né? A gente não é a nossa profissão. A forma profissional que a gente atua, ela é um meio de levar isso, né? Às vezes a gente quer ser uma pessoa que vai mudar, às vezes, milhões de vidas. E são poucos de nós que são chamados para propósitos tão grandiosos, né? Através das nossas escolhas é que esse caminho vai sendo definido. Então, eu decido quais são os meus objetivos de vida e qual o legado que eu vou deixar aqui na Terra. A partir dessa definição dos objetivos é que eu traço o plano de ação para alcançar os objetivos, né? E onde que está o desafio? Está em não desistir. Está em perseguir os objetivos até atingi-los, independente das circunstâncias. Então, lembra, você quer transformar o mundo, mas você não consegue transformar a sua própria vida. Você não consegue impactar as vidas das pessoas que estão ao seu redor, na sua casa, seus amigos. Como que você vai mudar o mundo? O que Cristo diz? O que adianta para um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que Cristo está falando? Ei, olha para você primeiro. Transforma a sua vida, transforma a sua família. Cumpra de verdade primeiro o papel que você foi chamado para cumprir. Como esposa, como mulher, como mãe, como filha, como patroa, como funcionária. A gente cumpre vários papéis na nossa vida. Vamos cumprir esse papel primeiro antes de querer transformar o mundo inteiro? Vamos olhar para a gente? Vamos resolver a própria vida? Cada um de nós, se resolver, o mundo é completamente transformado. Né? Vamos procurar. E aí, o que acontece? A gente vai se resolvendo e a gente vai transbordando na vida das outras pessoas, ensinando aquilo que a gente aprendeu. E aí o mundo vai sendo transformado. Né? Não se esqueça de compartilhar todos os dias. Eu deixei lá na live de segunda-feira a tarefa. Eu falei o seguinte, gente, vou deixar um desafio para vocês. Isso aqui que vocês aprenderam na live, escolha alguém para você compartilhar pelo menos 3 ensinamentos. Eu vou deixar isso aqui para você, para todas as aulas. Aprendeu? Compartilha na vida das outras pessoas. Né? Ensina para as outras pessoas, porque quem ensina aprende 2 vezes. E aí você vai fortalecendo esses ensinamentos dentro de você. Tá? E aí, olha, para você entrar em ação, para você ter resultados. Olha, eu coloquei aqui para vocês uma frase. Eu faço e tenho resultados. Por quê? O resultado ele é proveniente de ações. Não adianta eu querer resultados esperando cair do céu sem fazer nada. Né? Então, eu deixei aqui 5 tarefas para você. Você vai fazer uma mentalização. Você vai se conectar com Deus, que é a necessidade do seu espírito. E aí, olha, você vai identificar 4 crenças limitantes que se formaram na sua mente a respeito de riqueza e prosperidade. Ah, para mim é errado ser rico. Ah, para mim, riqueza não é importante, porque o que vale de verdade na vida são outras coisas. Então, você vai identificar essas crenças que foram formadas, tá? Na terceira tarefa, eu te pergunto, você já comprou por impulso ou por necessidades emocionais? Você vai refletir sobre essa situação, você vai escrever a principal lição que você aprendeu com ela. Quarta tarefa, você vai anotar pelo menos 3 objetivos de vida que você tem, e você vai fazer a mentalização sobre esses 3 objetivos. Tenha visão de futuro. Então, olha, eu quero casar, eu quero ter uma família, eu quero ter uma casa tal, eu quero ter um negócio. Você precisa de anotar e construir esses objetivos. Lembra o que eu falei lá atrás? Deixa eu só falar dessa última tarefa, eu vou voltar nesse slide só para a gente finalizar a aula. Leia um capítulo do livro de Provérbios, você vai memorizar um versículo sobre o qual o tema-chave é a inteligência emocional, tá? Então, nós vamos finalizar a aula, eu quero voltar só naquele slide que a gente fala sobre os efeitos aqui, ó. Lembra disso? As crenças são instaladas lá na infância, com culpa, crítica, medo e opressão. E quais são os padrões negativos que a gente aprende e reproduz? A gente foge de desafios, a gente procrastina, a gente é perfeccionista, a gente se compara o tempo todo, a gente desenvolve a timidez, a agressividade, não traça objetivos e se auto-sabota.
Então, quando eu pedir para você lá anotar 3 objetivos, é porque para você já mudar essa ação. Se um padrão negativo que você age é não traçar objetivos, é deixar a vida te levar, a gente vai passar a conduzir a nossa vida. Então, eu preciso de criar 3 objetivos de vida, para que eu saiba onde eu quero chegar, mentalize para aquilo acontecer, crie um plano de ação e persiga os objetivos. Tá? Então, é isso. Essa foi a aula de hoje, complexa, mas que traz muita clareza, que te traz entendimento. E eu quero te pedir, eu vou colocar já esse e-book lá para você meditar sobre tudo isso daqui, tá? Reveja esse e-book durante toda essa semana, todo dia entra e dá uma olhadinha, todo dia. Medita sobre isso. Você identifica essas 4 crenças limitantes, vai ser muito importante, tá? Para que você crie essa ressignificação, para que você se conheça e saiba onde você precisa de atuar, tá? Nós somos formados e os nossos resultados vêm desse conjunto de crenças, tá bom? Quero deixar um beijo para você, quero abençoar a sua semana, que seja uma semana assim transformadora, porque ter clareza sobre quem nós somos e onde que a gente precisa de mudar é um presente, é assim que eu vejo. Quando eu percebo que eu tenho bloqueio em alguma área, eu me sinto feliz, feliz. O nosso primeiro pensamento é se vitimizar e se fechar, estou bloqueado. A gente tem que ressignificar e agradecer, obrigado por eu ter tido clareza, que agora eu posso agir e romper aquilo, tá bom? Deus abençoe a semana de vocês. Eu quero deixar um beijo muito grande no seu coração. E semana que vem, a gente vai falar mais a fundo sobre identidade, tá? Eu espero vocês. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.